O grande benefício da pessoa estar nichada, né, além de entender as estratégias e acumulando conhecimento naquele nicho, é ele conhecer do negócio também. Porque uma coisa é você ter conhecimento de marketing, outra coisa é você conhecer do nicho, do negócio do cliente. E quando você está nichado, você consegue se aprofundar mais nisso, participar de evento, conversar com gente do nicho, enfim, você vai estar com sua cabeça ali olhando para isso. Então, quando você entende do negócio e quando você entende de marketing, a junção disso daí é muito poderoso. Então, eu vejo que esse é um mega benefício de quem está nichado, é poder mergulhar dentro do nicho. E falando de concorrência, eu estava pensando aqui enquanto você falava, porque o dono de agência ele tem uma visão que o concorrente é tipo um inimigo do cara, e na verdade nem sempre é, né? Tem muito mais verdade, eu vejo que... de concorrente, assim, é aquilo que a gente falou, assim, a gente tem que entender se é concorrente de verdade, porque às vezes são só empresas do mesmo nicho. Então vamos lá, como é que você define um concorrente que aí você colocaria isso aí? Pô, aqui eu vou ter que tomar aquilo que eu te falei, cara, é o concorrente realmente direto. Tem que ser igual público. Público igual, produto igual e no mesmo raio de atuação. Porque se não for assim, não são concorrentes, são empresas do mesmo nicho. E eu falei, cara, eu tenho uma pizzaria, um sushi, uma loja de um restaurante de carne, na mesma rua. Não tem problema, entende? Não, e fora que o mercado, ele não é um jogo de soma zero. Né? Ou seja, o fato de um cliente, de um restaurante ter mais clientes, não necessariamente ele está tirando clientes do outro restaurante. Tudo que você falou mais cedo, né? O cara às vezes frequenta os dois. Às vezes frequenta os dois. E sabe qual que é, de fato, o maior concorrente de um restaurante? O iFood. Não o iFood, porque o iFood também está o iFood está indo para um restaurante também, né? É a pessoa comer comida em casa. Ela fazer a própria comida, ir no supermercado e comprar comida e fazer. Então, contratar uma cozinheira. No final das contas é o supermercado. Ou tomar um Ozempic. Também, esse é um grande concorrente. Então, no final das contas, esse é o maior concorrente do restaurante. Um restaurante fazer um marketing bem feito não está necessariamente tirando o cliente do outro restaurante. É melhor que os dois estejam fazendo um marketing bem feito. Então, se você for parar para pensar, mas não é antiético, você está atendendo os dois clientes. Cara, eles já são concorrentes, independente de você estar atendendo eles ou não. Vocês estão investindo em anúncios, estão investindo em melhorar o marketing, eles vão estar concorrendo de qualquer forma. Agora, é melhor eles estarem concorrendo sendo atendido por você e você fazendo um bom trabalho e os dois vão ganhar. Né? Eu sempre falo, cara, por exemplo, aqui em Brasília a gente atende a melhor rede de pizzarias da cidade. Cara, você não acha que as outras vão querer também, e já tem, sei lá, 3, 4 anos que a gente atende, você não acha que as outras também falam assim, pô, o que essa empresa aí que é a melhor do segmento dela tá fazendo? Eu quero também. Então, no final das contas, cara, as outras pizzarias, né, de outros bairros, de outros segmentos, de outros públicos, né, também vão querer. Na verdade, vira tudo ao seu favor, né? Porque vira uma prova também. E o contrário também, se você atende ainda as que não são as melhores, e a melhor vê que, pô, estão indo bem, fazendo marketing bem feito, estão crescendo, a melhor também fala, pô, eu quero os caras que são os melhores. Essa objeção de, não vou nichar porque tem concorrente, como é que eu vou atender? Cara, isso é um problema da cabeça do dono da agência no nichado, porque o cliente mesmo, cara, ele prefere ser atendido por uma nichada. Porque pensa comigo, as pessoas querem ser atendidas por especialistas. Em qualquer situação, você quebra teu iPhone, você quer ir numa loja especializada em iPhone. Você quebra teu pé, você quer ir num médico, ortopedista especializado em pé. É isso, é o padrão do mercado, cara. Qualquer pessoa quer ser atendida por um especialista e vai pagar mais caro por isso. Então, entre ser atendido por um clínico geral e um especialista lá em ortopedia, de especialista em pé, você vai pagar lá 3 vezes mais. Feliz. Então, é justamente o contrário. Vai facilitar você vender contratos maiores e melhores. E vai facilitar você gerar mais resultado para o cliente. Por causa daquilo que a gente falou. Você vai entender do negócio, vai entender as estratégias, vai entender as plataformas, os canais. Massa. Cara, você falou que toda objeção tem uma objeção real por trás. Tem um motivo por trás. Tem um motivo real. Motivando a pessoa. É óbvio que a gente não vai saber a resposta definitiva, mas tentando fazer um exercício assim, se essa objeção ela não é real de fato, o que você acha que faz os caras pensarem nisso? É talvez uma insegurança de nichar? Qual que seria a real ali, um motivo real? Você fala do ponto de vista do dono da agência ou do cliente? Do ponto de vista do dono. Cara, o dono da agência às vezes pode estar inseguro no sentido, pô, será que é antiético? Essa pode ser uma preocupação. Pode ser. Então, aí tem a questão, cara, você não compartilhar. O ser antiético ou não depende da tua postura. É você não compartilhar informações confidenciais de um negócio com o outro. É você ter um cuidado de fazer um marketing respeitando as características de cada cliente, não dando um Ctrl-C, Ctrl-V de um para outro.
respeitando características de posicionamento, do tipo de marca, Ofertas. da oferta, do que tem de diferencial, porque os negócios não são iguais. Eles têm diferenciais. Então, assim, cabe muito mais a você, a forma que você age em relação a esses clientes, que se vai ser antiético ou não. Não é sobre o fato de você atendê-los. Então, essa pode ser uma preocupação de, será que não é antiético? Segundo é se isso não vai ficar aparecendo essa objeção e ele não conseguir fechar por conta disso. E aqui a gente já trouxe todos os argumentos para mostrar que isso não acontece. Se fosse o caso, não teria tantas agências ultranichadas crescendo. Inclusive, tem um relatório da Reportei, que a Reportei eles têm acesso... Pô, a gente podia botar o link na descrição desse relatório, hein? Boa. Bota aí o link na descrição. Anota aí, Luiz. Que eles fizeram um estudo com base nos clientes da Reportei. Eles têm informação de quantos clientes cada agência tem, porque pelo número de dashboards e tal. E eles têm informação se a agência é nichada, se é genérica. E eles mostraram nesse estudo que as agências que mais cresceram foram as nichadas. Então, quer dizer, se fosse um grande problema, se fosse um problema real... Elas não estariam crescendo também. Não estariam crescendo. Acima da média, né? Então, assim, tem todas essas questões. Pode ser uma preocupação, mas na prática a gente vê que não é o caso. E se você que está assistindo a gente já falou, não, mas já teve um caso, aí eu pergunto, você está nichado? Você está posicionado como especialista no nicho? Porque é completamente diferente você ter esse tipo de questionamento quando você está genérico e quando você está nichado. Exato. Outra parada. Cara, não sequer chega esse questionamento pra gente. Nem dá tempo, Nunca né? chegou. Não dá... O contexto da reunião não dá para surgir essa conversa. Exigir uma exclusividade de uma agência que só atende o teu nicho. Você quer dizer, você quer contratar aquela agência para... Aí você compra a agência. Entendeu? Faz uma oferta para comprar a empresa. Aí você vai ter exclusividade. Cara, mas isso rola, cara. Eu já atendi uma galera que fala assim, não, mas eu quero ser comigo, entendeu? Pra gente ganhar dinheiro junto, pra não sei o que. Começa a vender sonho pro dono da agência, assim, querendo muita proximidade, digamos assim, ou querendo que tu dê uma atenção super especial. Será que o cara não tá preocupado, às vezes, também? Se é que existe isso, do empresário de tu dar atenção pra ele? E tá dando mais atenção pro meu concorrente do que pro... Ciúme. Ciúme. Eu já passei por isso, pô. Eu já tive cliente com ciúme de outro cliente, entendeu? Mas se é um cliente mais... Que a gente aqui defende que sejam, né? Que a agência atenda clientes melhores, que faturem melhor e tal, e podem pagar tickets melhores para poder escalar a agência mais fácil, né? Esse cliente que é um cliente que fatura mais, cara, ele é um cara mais... Ele tem um nível de consciência maior. Um cara mais esclarecido, um cara menos carente, menos disponível, porque ele tem, né, uma empresa maior para operar, para fazer a gestão, então ele tem menos tempo para ficar com essas baboseiras, entendeu? No final das contas, o cara que é pequenininho, ele tem mais tempo para pensar nessas coisas. Sim. Né? E aí ele tem, aí cria essas besteiras, né? E assim, cara, se o cliente está tendo resultado, se ele está tendo a percepção que você está gerando resultado para ele, que é diferente, uma coisa é você gerar resultado, outra coisa é ele perceber esse resultado e você mostrar, né? Que o impacto do teu trabalho. Cara, essas coisinhas pequenas não vão aparecer. O então, às vezes importa, ele é acima de tudo, né? Às vezes aparecem coisas pequenas que aquele cliente fica pegando no pé, mas na verdade é porque ele está insatisfeito com o resultado. Porque se você está gerando resultado, está dando retorno para ele está sentindo a qualidade do teu trabalho, que é o esforço do teu trabalho, você acha que ele vai te largar porque está com ciúminho? Não vai. Pode ser que ele fique enchendo o saco um pouquinho, mas não vai te largar. É que nem... Vamos ver se acontece com vocês também, com a esposa. Você dá uma pisada de bola... Você que se apanha, a gente não apanha, não. O Vince, coitado. O Vince não pode nem escolher eu não comecei barba. a apanhar ainda, não, que eu tô no começo. O Vince não pode escolher nem ter barba, porque a esposa não deixa. Mas, pô, você dá uma pisada de bola com a esposa. Aí ela começa a implicar com outras coisas que não tem nada a ver com essa pisada de bola. E aí você fica, o que ela tá começa a reclamar que você tá broxando. Aí que... Começa a reclamar com coisas que não tem nada a ver com você, né, velho? Aí, só que, cara, é tudo superficial. Na verdade, você pisou na bola em um ponto, você tem que tratar isso. Aí tratou isso, aparece as outras reclamações pequenas somem. Reclamações pequenas. Não é assim? Isso é verdade. Então...
Então, cara, cliente às vezes é isso, cara. Às vezes o cara não tá tendo resultado, não tá tendo percepção de resultado, não tá Ele vai ficar satisfeito com o procurando pelo em atendimento. ovo, né? Exato. E aí esse fato aí pode ser um desses espelhinhos, né? Ou Tipo, seja, resolve o problema real, entendeu? Que aí você não vai ter outros... E é isso, assim, se a pessoa tá nichada, ela tem mais chance de ter resultado, se ela tem mais resultado, e o cliente, né, atinge resultados, percebe resultado, cara, a chance dele encher menos o saco é menor, ele fica mais tempo com você na agência, e tudo isso constrói uma agência mais fácil de escalar, porque se o cliente fica mais tempo contigo na agência, você não precisa ficar substituindo o cliente toda vez que ele sai, né, que nem tem um modelo aí de agência que é entre sai de cliente, né? A gente defende que o cliente tem que ficar mais tempo com a agência, porque você vai acumulando faturamento, em vez de ficar substituindo, né? Então tá tudo amarrado. Para uma agência ser bem sucedida e escalar de uma forma mais fácil, mais sustentável, quando você tá nichado, cara, tem todas essas facilidades. Sim, e então o cliente não quer exclusividade, na maioria dos casos. Isso não, Cara, vai, acontecer. O que os caras querem E a gente mesmo sabe, cara, e não é só baseado na nossa agência. A gente tem hoje, né, já teve centenas de agências mentoradas por nós. Então a gente sabe, na realidade, né, com as agências nichadas, a gente não tem esse tipo de problema. Nem aparece Eu vou te esse falar, assunto, cara, não. nunca no grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp dos nossos mentorados. Eu nunca vi ninguém falando, o cliente não fechou porque eu sou nichado. Ou porque eu atendo não sei quem. Cara, nunca aconteceu. Eu não lembro. Talvez possa ter acontecido, mas, cara... Cara, não lembro. Eu acho que não. Milhares de mensagens lá, de dúvidas que a gente já respondeu. Essa é uma dúvida Dá nem pra principal lembrar se aconteceu isso. quando a gente... Antes de entrar, né? Quando tu propõe pro cara nichar, isso é uma das coisas É um medo, sim. que vem na cabeça dele aí. Parada interessante, você já me falou uma vez, que esse cara que tá vindo, nem todo mundo vai ser o perfil de cliente ideal, que vai ser qualificado nem nada. Se você puder explicar um pouquinho como é que é isso. Porque assim, uma parte só que vai ser o meu possível cliente. Sim, só uma pequena parte, inclusive, né? Porque, vou dar um exemplo da Patrícia aqui. Os clientes dela, que compram o produto dela, são que ganham mais de 5 mil reais. Só que não importa o que eu faça, não importa o criativo que eu faça, é sempre 30% ganha acima de 5 mil, 70% não ganha. E sabendo disso, você vai focar em trazer todo mundo e Trazer sempre todo 30% mundo. é bom. Eu vou pro volume, eu sei quanto que eu posso pagar. O mesmo criativo que traz o cara que ganha mais de 5 mil é o que traz o cara que não tem nem renda. É a mesma coisa. Por mais que eu qualifique, por mais que eu mude página, mude criativo. Então, eu já entendi isso. Então, eu sei, 30% dos meus clientes são qualificados e 70% não são. É aquele, cara, esse aqui vai vir só para bater número. Eu tenho que ter isso aí na minha conta. É impossível trazer só cliente Não tem qualificado. como filtrar. Não tem como. E cada vez mais difícil, né? O Instagram tá só tirando as opções, né? E a verdade, você não consegue tanto no cu da mosca, né? Você tem que você tem que abrir um pouquinho. Tem que abrir. E aí você vai qualificando também de outras formas, né? Claro, aí na descrição de conteúdo você vai pela sim. copy, pela... É a hora que Aí entra tem o estratégia, C2, né? Que é a segunda camada. Acho que é bom explicar um pouquinho, né? Dessas camadas, assim. Sim. O C1 é camada de atração. É conteúdo puramente para atrair cliente para o seu perfil. Para seguidor. É para trazer seguidor. Mas não é qualquer seguidor. Você não pode fazer viral. Viral, para mim, sempre deu errado. Suja muito minha base. Sim. Então, eu não faço viral. Eu faço conteúdo. Ele é dividido em quatro partes do meu conteúdo. A primeira parte, gancho. Todo conteúdo hoje no Instagram tem que ter um gancho forte. Então, você tem que prender a atenção da pessoa por pelo menos 5 segundos. Se você não prender atenção, o dedinho passou e você já ficou para trás. Então, primeira coisa, você começa um conteúdo pensando no gancho. Depois, você precisa de 10 segundos para você abrir a boca do funil. O que é abrir a boca do funil? Você tem que falar com todo mundo daquele perfil. Só que você já tem que começar a deixar claro para quem que você está falando. Se eu estou falando com dentista, eu vou falar com todos os dentistas ali nos próximos 10 segundos. E aí eu já retive o dentista por pelo menos 15 segundos. A partir daí, eu vou subnichar. O dentista lá que eu trabalho com ele faz dentística restauradora. Aí você fala disso. Aí eu vou entrar depois em dentística restauradora. Depois de 5, que é o gancho, depois mais 10. 10 para dentista, aí eu entro na dentística restauradora. Por quê? O cara que faz implante odontia, ele não quer saber de dentística restauradora. Ele vai embora. Por que você já não filtra no começo? Porque quando eu diminuo, quando já começa eu filtrando de cara, ele cai muito esse engajamento no início. E quanto menor a retenção, menor a distribuição, entrega menos e fica mais caro. Então eu prefiro segurar um pouquinho mais dentistas por 15 segundos ali e depois eu aprofundar. E a quarta parte é o CTA, né? O conteúdo tem que ter CTA. Eu já tentei conteúdo com CTA, sem CTA, cara, com CTA sempre funciona melhor. Mesmo para esse de atração de seguidor? Mesmo para atração de seguidor. Aí gosto de fazer um CTA, por exemplo, cara, você quer aprender mais sobre isso? Escreve a palavra X aqui embaixo e dá uma palavra. Depois eu escolho lá no ManyChat, né, no direct, para onde que eu vou mandar essa pessoa. Eu posso mandar para uma campanha, posso mandar só por uma interação. Cara, sabe uma coisa que eu queria voltar um pouquinho? Você falou levemente do C1, C2 e C3, mas a gente não chegou a detalhar
qual que é o tipo de conteúdo, porque isso é muito importante dentro do seu Sim, funil. com certeza. E aí eu acho que você podia até... Eu nem falei do C3 ainda. Exato. Então, assim, explicar um pouquinho como é que é o funil ali do C1, Tá, C2, vamos lá. C3. O C1 é sempre Reels. Sempre tem que ser Reels. Por quê? Porque o que o Instagram quer que você distribua é o que ele mais entrega hoje. Ah, mas e carrossel? Carrossel distribui para sua base. Ele não vai distribuir para fora. Base de seguidor, né? Base de seguidor. Eu quero distribuir para fora. Ah, mas carrossel pode cair na aba explorar. Tenha boa sorte. Entendeu? Meu negócio é tráfego. Não é no orgânico que tem a sorte de cair no explorar. Então, meu foco é no Reels. O Reels eu vou conseguir um custo muito mais baixo de seguidor. Então, o foco. Aí esse Reels, você pega, posta ele e vai no botão de impulsionar. Isso, é sempre pelo botão impulsionar. Isso é importante, Por quê? porque tem gente que só vai lá pelo gerenciador direto. Não, o gerenciador, quando você usa tráfego com o botão lá, visita o perfil, ele fica 30% mais caro Olha aí. do que quando você usa o botão impulsionar. Olha aí. Cara, pode testar. O mesmo conteúdo, 2 campanhas, uma com o gerenciador e outra com o impulsionar. É 30%. Mas você pode fazer pelo botão e depois lá no Switch para poder... Pode. Eu uso o Meta Business, né? Isso, pra impulsionar. Meta Business, Por isso. quê? Porque ali eu consigo selecionar um público melhor, Isso. consigo fazer exclusão. Por exemplo, tem conteúdo que eu não quero distribuir para minha base de forma paga, só quero distribuir de forma orgânica. Então eu posto ele orgânico e distribuo só pago para quem não é seguidor. Então lá no Business Suite, como é que é o nome da... No Meta Business. Meta Business, você consegue fazer essas... Consigo, essas botão ajustes. turbinar lá sem problema nenhum e funciona muito bem. Tá, então C1, Reels, botão impulsionar, trazer novo seguidor. Trazer novo Novos seguidor. seguidores. Meu objetivo é esse. Aí beleza, aí depois... Depois, aí vem o C2. C2, eu uso muito carrossel e vídeos mais longos. De quanto tempo esses vídeos? 5 minutos, 10 minutos. Agora que o Reels vai ter vídeos de até 3 minutos, eu vou testar com 3 minutos, mas eu não testei ainda. Mas 5 minutos é um tempo bom. Que é um vídeo que você entra num conteúdo que você dá um pouquinho do como fazer. Você não vai entregar tudo, mas um pouquinho do como você dá. Um passo a passo, uma ferramenta, alguma coisa assim, você pode entregar. Aí esse C2, você entrega só pro cara que entrou no já é seu C1. Ou isso. seja, ele tá na audiência de pessoas que começaram a seguir ali. São 5 recentes. públicos que eu uso, tá? É o público de visitou o perfil 14 dias, que o cara é aquele cara que visitou, mas não está seguindo. 14 dias. O público de vídeo view, 95% do C1. Então, os vídeos 95% de pessoas que viram aquele vídeo. Aquele vídeo que é o bom, qualificado. Que é o o C1 cara lá. que viu o vídeo inteiro do meu C1 lá, que é um vídeo de quase 1 minuto. Então, é o vídeo view desse. Pessoal que enviou o direct. Todo mundo que enviou o direct é um Esse público público ultra ótimo, qualificado. Eu uso ele também. Além disso, tem um público de... Compartilhados ou não? Não, de compartilhamento não dá para criar Não público. dá, verdade. Não é o de salvou o post, público de salvou o post, que é quando eu dou um conteúdo muito técnico, que a galera fica só salvando, então é um público bem qualificado também. E tem mais um que é... Cara, agora eu esqueci qual que é o outro. E tem mais um mas público, enfim. tá? Que eu uso, que são 5 públicos que eu uso Então, quem engajou com o pra fazer. C1, você joga o C2 para apresentar para ele. Isso na distribuição de conteúdo pelo tráfego. Isso, Beleza. direto. Aí eu vou... É bateria. Tá. E como que eu faço essa distribuição no tráfego? É uma campanha com até 10 conjuntos de anúncio. Por que até 10? Porque depende da minha verba. Cada conjunto de anúncio vai ser no mínimo R$10. Se eu tenho R$30 por dia, vai ser só 3 conjuntos de anúncios. Se eu tenho 100, eu posso colocar até 10. E quantos criativos em cada um desses conjuntos? Um criativo. Olha E eu aí. faço a exclusão de quem viu 25% dele. Então você vai, tipo assim, o cara assistiu o primeiro, aí ele passa a ver o segundo porque você excluiu ele de ver o primeiro de novo. Isso. Aí ele vê o terceiro, é como se fosse uma sequência. Uma Uma ordem sequência. Eu quero exata. que ele assista todos aqueles 10 vídeos que eu coloquei. Ah, e se eu quiser colocar mais de 10? Por exemplo, eu tenho um amigo que tem 58 rodando ao mesmo tempo. Ele tem dinheiro para fazer isso. Ele tem Aí 58. tem 58 na sequência. Na sequência. Então, você tem que Então ele assistir faz 50. lá 6 campanhas. Ele tem 6 campanhas com quase 10 vídeos por campanha tá, rodando. então- Exclusão de um negócio. A pessoa, ela viu, ela não vê mais. Não, ela vê aquele set, aquele conjunto de criativos. de Aquele vídeos. criativo O específico. criativo específico. É tá. um só. Cara, ele vai ter 58 campanhas aparecendo Olha pra aí. pessoa todo dia. Entendi. Vai ter vídeo todo dia de tudo que você pode imaginar aparecendo. Pra parar de aparecer, ou ela fica 60 dias, depois de 60 dias ela para de ver, ou então assistiu 25% de cada um dos vídeos. Eu também uso carrossel. Como que eu faço carrossel? Eu faço de 9 a 10 cards, o último último card você é um bota vídeo, eu crio o pool de vídeo view, quem chegou no último card já Você não vê consegue mais. identificar. Isso. E aí eu vou fazendo isso com carrossel, vou distribuindo da Pô, mesma bicho, forma. isso aqui é uma aula, hein? É, já tô Tá vendo entregando tudo. como Tá de entregando como fazer ouro aí, tudo cara, aí. porra. Entendeu? E o C3? C3 é prova que funciona. No emagrecimento, por exemplo, a gente usa antes e depois. Nada funciona mais do que antes e depois do emagrecimento. No dentista, não é antes e depois. As pessoas gostam de ver boca aberta
sorrindo, com um monte de coisa mostrando assim, cara, é impressionante, eles não querem ver, eles querem ver boca. Então, dentista, a gente vê muito aplicação de clareamento, de alguma coisa, é um resultado. Porque o cara ali, ele tá querendo aprender a técnica, ele não tá querendo ver o resultado do paciente, ele sabe qual resultado ele vai ter. Então, eu tenho que saber, cara... Isso pro público, é bom deixar claro, isso pro público de dentista que quer aprender a técnica, isso. Não é porque pro público final, talvez público seja final, já seja o resultado. Né? Se eu quiser público final, é sorriso bonito. Antes e depois. Sorriso feio, sorriso bonito. Sorriso feio, sorriso bonito. É isso para público final. Se você tá fazendo tráfego para um dentista, para encher consultório, é dente feio, dente bonito. Dente feio, dente bonito. E só. Tá? Não preocupa com outras coisas, não. Então, eu tenho que entender o que o meu público quer ver como prova. O que eu vou mostrar para ele que vai gerar o desejo. Qual é a transformação que ele quer ver alguém tendo feito para poder ele fazer também. O que eu vou fazer? E cada público é um público, cara. Isso é muito louco. Porque, às vezes, um público de ganhar dinheiro, que eu já trabalhei em vários nichos de ganhar dinheiro, tem uns que querem ver ostentação, outros não querem ver ostentação. Quer ver paz, cada um tem esse viés, né? Tranquilidade. Aqui, por exemplo, a gente não fala de ostentação em jeito nenhum, mas a gente fala de ganhar dinheiro. Sim, mas é porque o público de vocês ninguém não vai ver a gente aqui andando de Ferrari, nada disso. É aquele público que quer um pouco de tranquilidade, ele quer segurar o caos. Ele quer paz, ele quer estar com as contas pagas em dia, ganhando o dinheirinho dele, tratando da família. Os concorrentes nossos lá pousando assim no carro, assim. Pô, você tem que aluga um Porsche e faz um teste, isso é né? Engraçado, cara. Aluga um Porsche, um terninho, assim, entendeu? Né? E faz um teste. Mas você tem que entender seu público. Você entendeu o seu público, aí você vai postar o C3, que é a terceira camada. Para quem que eu vou postar? Para quem assistiu 25% de qualquer um dos meus vídeos C2 ou o último card de algum carrossel. Se o cara viu um carrossel só, eu posso mostrar C3 para ele? Posso. Ele vai continuar vendo C2, tá? Eu não paro de mostrar C2. O C2 continua. Continuo, mas ele vai começar a ver um monte de C3. E C3 agora eu posso usar um print direto. Eu prefiro colocar vários prints em forma de carrossel. Em vez de colocar um print sozinho... Print de WhatsApp, essas print coisas. de WhatsApp, de direct, de comunidade, de alunos. Print de cliente, agradecendo pelo resultado. Entendeu? Então eu vou colocando vários prints. Eu gosto de colocar 3, 4 em sequência, que eu monto o carrossel. Depois eu coloco uma historinha depois, né? Mostrando como é que eles chegaram naquele resultado. E faço um CTA no final para quê? Para comprar um produto. Direto. Entendeu? No C3 eu posso vender direto. A pessoa já está no nível de consciência já funilou que ela pode comprar. Muito, né? Se eu pego isso e coloco uma venda direto no C1, cara, o cara vai indo embora. Eu não consigo vender tanto quanto no C3. Cara, você vê, isso daí é o conceito básico de funil. É básico de marketing. É o funil, topo de funil, meio e fundo, o cara tá preparado. Funil, direto, só que organizado em forma de conteúdo. Isso. Entendeu? E impulsionado com tráfego. E acompanhando com métrica também. E com métrica. E eu sei o custo. Opa. Eu sei o custo de cada coisa. Por exemplo, no C1, o que vale para mim é o custo do seguidor. No C2, é a diferença entre o vídeo view 25% por 95%. Você tem uma proporção ali. Que tem minha proporção, que é até 4 vezes. Se ele tem até 4 vezes, eu sei que a retenção tá boa. Paguei 50 centavos... 4 vezes as pessoas que vão... Não, o custo. Se eu paguei 50 centavos no 25%, no 95 eu posso pagar até R$2. Se ele tá R$3, cara, minha retenção tá ruim. Se ele tá R$1, cara, tá ótimo. Aí você vai tirando os criativos ruins, vai mantendo os bons. Isso. Passou de 4, eu já tiro aquele conteúdo. Se ele baixou de 4, eu vou subir, eu sei que eu posso subir a verba dele. Ele deu 1. Cara, eu vou subir a verba, vou subir a verba. E eu limito a frequência, tá? Pra não ficar enchendo o saco, né? Já que são muitos vídeos, eu limito a frequência em 2 vezes por dia. Só que é todo dia. É 2 vezes por dia cada vídeo. Cada vídeo. Até o cara assistir 25%. Até assistir 25%. Ou ele ficar pulando. Porque eu cheguei a ter problema de 7, 8 de frequência, e a galera começou a reclamar. Aí eu limitei em 2, acabou a reclamação e as métricas se mantiveram boas. Então, frequência limitada, é fácil limitar lá no gerenciador, é tudo pelo gerenciador, por dia 2 vezes aquele vídeo. E aí funcionou muito bem. Ou seja, tivemos uma aula aqui falando de conteúdo, distribuição, já com as métricas, o cara vai sair daqui... E com o passo a passo para executar. Queria que vocês dessem uma introdução aí, um pouco do contexto, como vocês vieram parar como sócios aí da Aspersal. Começa aí você, Mari. Beleza, então, eu conheci o Rodrigo em um outro emprego que eu tive. Fui apresentar um projeto. O Rodrigo também conhecido como Bindes. Rodrigo Bindes. É que eu chamo ele de Rodrigo. Mas apresentei um projeto, trabalhava com venda B2B. E aí apresentei um projeto para ele, na época, para uma empresa do irmão dele. E aí... Passou um tempo, eu estava procurando outras oportunidades, ele viu lá que eu tinha colocado no LinkedIn, e aí me mandou um direct, que a gente tinha se conectado pelo Instagram. E aí fiquei 2 dias desempregada. Ele me convidou para a gente tomar um café no France Café ali do Sudoeste.
e saí contratada pela Supersal. E a Mari foi a nossa primeira funcionária. Primeira funcionária. Foi a primeira. A gente tinha nessa época o quê? Uns 8 clientes? 8 clientes. Ele chegou a 8 clientes. Sozinho. Não estava dando conta de atender todo mundo. Nesse modelo que a gente faz, pessoal, que a gente terceiriza a entrega, eu acho que é importante contextualizar, né? Eu sempre tive outros negócios, eu cheguei a ter na agência sozinho 8 clientes. Isso. E a gente tava faturando uns... Quanto na época? Ixi, eu não me lembro. Devia ser próximo de uns 30 mil, né? Por aí. E ele estava precisando de alguém para ajudar ele na parte de atendimento, né? E aí eu entrei, e isso foi em fevereiro de 2021. E aí a gente começou assim, sem nada. Não tinha realmente nada. Era assim, um celular com WhatsApp, contato ali nos grupos com os clientes, contato com os terceirizados, prestadores de serviço. Na época a gente tinha até algumas entregas que hoje a gente não tem, que a gente retirou, né, das nossas entregas, e outras que a gente adicionou agora, que fizeram sentido. Então, é uma coisa que foi evoluindo com o tempo. E aí, já tem aí 4 anos. Entrei como funcionária mesmo para fazer atendimento. Fui me desenvolvendo, criando processos, a gente foi melhorando. E aí, quando a gente Vai ter mais ou menos 1 ano e meio que você virou sócia, né? Foi, 1 ano e meio que eu virei sócia. Acho que você me chamou em 2022, final de 2022. E aí, a gente oficializou em 2023. Acho que foi começo de 23. Por aí. E aí, em 2023, a gente oficializou. E aí, hoje, né, de CS, que eu entrei como CS, hoje eu sou gerente de operação da Supersal. Boa. Teve um episódio que eu lembro que a Mari chegou pra mim e falou assim, Rodrigo, você tem noção que quando eu entrei aqui a gente tinha 8 clientes, agora a gente tá com 24 clientes, isso foi em 9 meses. Foi. Em 9 meses a gente passou de 9 para 24 com ticket alto, né? Sim. A gente devia estar faturando já, sei lá, mais de 100 mil reais com certeza. Sim. Eu falei, cara, e na empresa era só eu e você, não era nessa época? Era só a gente. Eu e ela, a gente faturava mais de 100 mil reais por mês. Aham. E ela me falou, cara, você tem noção que em 9 meses a gente foi de 8 para 24 clientes, só tem eu e você na agência? Eu falei, caramba. E a gente nem percebeu, né? Engraçado isso. E aí a gente começou a se estruturar melhor ali para poder continuar crescendo. Foi. E aí a gente fazia de tudo, né? Porque não tinha ninguém. Então, a gente acompanhava foto, a gente ia no restaurante, entrava lá nos bastidores mesmo, dentro da cozinha, para acompanhar a videomaker. Tudo um pouco, A gente colocou a mão na massa mesmo. Até a mão em alguns anúncios também, né? Nossa mão é muito famosa em Brasília. Na época que todos os anúncios de todos os clientes eram a nossa mão, cara. Eu comecei até a montar um book. Com todas as fotos da minha mão, te juro. A gente tem muitos, cara. Tem. E tinha até mobiliário urbano, tinha no digital, vários lugares. Boa. É verdade. E aí, tamo aí. Boa, Mari. E você, Landinho, como é que veio parar aqui? O meu eu conheço Bins de outros carnavais. De outros carnavais, literalmente, né, cara? A gente se conheceu no Carnaval de Salvador, cara. Que loucura. Isso deve ter uns... quase 20 anos. Sei lá, cara. Foi por aí, tem muito tempo. Percebe-se pela E aí, enfim, só conheceu lá, beleza. Foi a gente continuou conversando, né? Era amigo. Eu comecei a trabalhar em 2000, Banco do Brasil, fiquei 19 anos lá. E saí do Banco do Brasil para montar uma empresa, fui para São Paulo montar essa empresa. Eu lembrei uma coisa, Bins, que a gente nem conversando fora daqui nunca falou disso. Mas lembro, acho que lá para 2020, que a gente estava estruturando marketing na empresa, a gente conversou contigo, que queria que o Bins trabalhasse lá com a gente. Foi em 2019, porque eu tava morando em São Paulo. Você foi passar uns meses lá, né? E aí ele, não, o negócio começou a dar certo lá e tal. Beleza, né? Segui a vida. Enfim, isso era 2020. E aí depois seguiu, essa empresa era Knock Knocks, a gente vendeu para o Quinto Andar. Fiquei trabalhando ainda mais um tempinho lá como gerente. Só que aí já era empreendendo, mas como funcionário do Quinto Andar, que tinha comprado na empresa. E foi também meio parecido com a Ana Maria ali, porque foi quando eu saí em dezembro, não, foi em novembro, acho que 14 de novembro eu saí de lá. Bins me mandou um post de uma coisa que tinha a ver com... Eu mandei uma coisa, porque a Knock Knocks era uma startup que falava de negócio de condomínio. Exatamente. Aí eu vi um post sobre alguma coisa de condomínio e mandei pra ele. Aí ele falou, pô, acabei de sair da empresa, acabei de vender a empresa. Aí eu falei, pô, então vamos conversar. A gente tava na busca, né, de alguém. A gente alguém. tava procurando alguém pra ajudar a gente em algumas coisas da operação. Eu falei, pô, vamos conversar. Aí eu apresentei pra você o projeto, né? E aí eu conversei com o Bins, depois com o Gui, né? Apresentou a Mari também. E a gente fechou, então foi janeiro de... Um ano e 3 pouquinho, meses. Janeiro de 2024. Aí eu comecei aqui, peguei a casa um pouquinho mais organizada ali, porque tinha também o trabalho, né?
A Mário e o Binto fizeram, que aí já trouxeram mais pessoas, mas enfim, aí comecei Uma coisa legal da aqui. gente contextualizar é que nesse momento de crescimento da agência, né, a gente montou um programa de partnership, né, então vocês vieram no modelo de partnership, com Vest e tudo mais, e assim, para operações que estão crescendo, que querem trazer gente boa ou reter ou trazer de fora, faz muito sentido, né, e foi uma coisa que a gente fez na nossa operação, que eu acho que é uma sacada que outras agências também, no momento mais de escalada ali, pode usar, né. Não. Boa. E aí o Landim, enfim, veio como diretor de operações, tá aí com a gente há 1 ano e pouco. Um E pouquinho. estamos aí ralando agora, né? Eu vi até muito, assim, esse modelo que a gente seguiu, ele tinha muito a ver com o que eu queria. Porque, enfim, o que eu tava lá, assim, era um salário legal, tinha alguma estabilidade também, só que eu não tinha aquela parte... Eu vendi 100%, né? A gente vendeu 100% da empresa, então podia ter alguma cota do quinto andar, mas não era naquela visão de empreender. Então, estava buscando alguma coisa justamente que tivesse um equilíbrio de... Putz, eu tenho umas contas para pagar, mas eu também quero alguma coisa para investir no futuro. Acho que quem empreende, né? Tem na veia alguma coisa ali que é diferente mesmo, então... não sei, a sarna para coçar, hein? Que procura, cara. Toma um salário bonitinho, vai pingar aqui. Fala, não, cara, quero confusão. E aí, mas, cara, foi isso que trouxe também, né? Foi por isso que a gente conseguiu. E foi legal que aí aqui. a vinda de vocês, né? Tipo, não a vinda, a Mari já estava, né? Mas a sua vinda e a formalização da sociedade com a Mari, que me deu mais tranquilidade para poder focar um pouco mais na mentoria. Continuo como CEO da agência, mas meu tempo está um pouco mais liberado para a gente poder ajudar outras agências a escalar igual a gente faz com a nossa, né? Sim. Sempre fala de sair do operacional, mas não é sair da operação, porque você hoje está na operação. Justamente. Mas você não fica preso em apertar botão, coisas mais operacionais na agência, né? Não. Só para ter essa clareza, porque às vezes as pessoas acham que é sair da operação. Só que, cara, numa agência que está sendo estruturada... Não, tem que estar Muito lá difícil. dentro. Eu tô lá dentro e assim, cada dia eu tento delegar mais coisas. Então, no primeiro cliente, eu que escrevi a estratégia. Você foi aprendendo também, né? Eu fiz junto com o gestor de tráfego ali as primeiras campanhas. Então, eu que fazia o acompanhamento de CS ali no WhatsApp, eu que respondia todas as mensagens. Assim que foram entrando alguns clientes, eu já fui logo delegando e cada dia delegando mais. Hoje, por exemplo, eu não faço mais as reuniões mensais com os clientes. Então, já tem uma pessoa que consegue fazer essas reuniões mensais, saber ali o que o cliente quer, né, de acordo com a nossa metodologia. Então, isso aí também é libertador, porque você vê que você cria um negócio realmente lucrativo, que você consegue sair da operação, justamente. Não é sair da operacional, sair do operacional, e não sair da operação. Mas você tem que estar sempre ali de olho, né, pensando nas estratégias, averiguando se está tudo certo, delegando. Eu costumo muito falar que é delegando, não é delargando. Mas esse passo de você fazer primeiro, entender, para poder depois delegar e depois ensinar, ou depois saber quem contratar, é importantíssimo, né? Isso daí faz muita diferença, cara. Faz muita diferença, porque daí você enxerga já todos os gargalos que podem acontecer ali no processo, né? Até você... Sabe o que cobrar, enfim, tudo. Principalmente, eu comecei do zero, né? Então, eu tinha que validar ali minha metodologia, né, de trabalho. Então, todos os meus entregáveis, o que eu se dava certo, se não dava... Então, foi importante demais eu ter colocado isso, eu ter feito isso inicialmente ali com a mão na massa para poder aprender de fato. Ô, Edu, o que você acha assim? Eu fico pensando, às vezes alguém que está assistindo a gente aqui pode falar, nossa, meu, parece que... Você fala, parece ser tão fácil e para mim, a pessoa pode pensar, pô, para mim eu não consigo fazer. O que você acha que permite você conseguir delegar e outras pessoas às vezes têm dificuldade? O que você acha que você consegue fazer isso melhor que outras pessoas? Cara, eu acho que é meio que... Acho que é você ter a consciência que vão haver erros no caminho. Entendeu? Então, eu acho que a trajetória de empresário me deu um pouco isso também. Então, no começo, a gente é muito apegado, a gente acha que a gente vai fazer melhor, a gente acha que só a gente que sabe fazer. Mas para a gente chegar nesse nível de entrega, a gente errou um bocado. Então, você tem que aceitar o erro do outro sem julgar tanto. E você tem que ter a consciência que você vai perder alguns clientes no meio do caminho. É inevitável. Né? Você vai perder algum, não vai, talvez, crescer na velocidade que eu quero que cresça se eu estivesse lá. Só que eu tenho que pesar isso também com minha vida pessoal. Então, assim, o que adianta você ganhar rios de dinheiro e depois você gastar tudo no hospital? Né? Tá doente. Então, eu penso muito nisso. Então, eu quero ter um crescimento sustentável,
minha ideia dos eventos também é ter um relacionamento muito bom com meus clientes para que a relação seja duradoura, né? Isso faz muita diferença no seu LTV. No meu LTV, então a estratégia do balde cheio que a gente fala lá na mentoria, né? E tem uma relação bem aberta com os clientes mesmo, com tudo que está acontecendo ali. Se errou, já conversa com o cliente, houve esse erro, mas a gente vai consertar. Tanto é que eu falo que assim, a intenção da nossa agência é ser um parceiro estratégico de marketing da clínica. Né? Não é a agência de marketing, é o parceiro estratégico da clínica que vai fazer o que a clínica precisa naquele momento dentro da nossa metodologia. Então, é mais ou menos assim que funciona. Eduardo, cara, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, que é em relação à sua margem. Como é que você está hoje de margem de lucro, de dinheiro no bolso, de fato, assim, vindo da agência? Da agência? Cara, a última vez, eu estava fechando financeiro, fechei do mês passado, naquela planilha nossa lá, deu 45%. Olha, né? 45% de lucro. De lucro, né? E eu tava até conversando com um primo meu esses dias, que assim, cara, em um ano, tem o quê? 1 ano e 3 meses de agência. Eu já ganho mais na agência que muito, sei lá, juiz aí, né? O cara que estudou pra caramba pra passar no concurso, passou várias fases, trabalha igual um condenado. E você fez isso em 1 ano e pouco. E eu fiz isso em 1 ano, né? Então, assim... em paralelo com outro negócio, e ainda com 3 filhos e buscando e levando na escola. Com isso né? tudo. E no meio eu tinha outra empresa ainda, porque eu fechei, que era Super Estágios, né? Que fazia recrutamento, agenciamento de contrato de estagiários. A gente acabou repassando agora, mas ainda tinha uma terceira empresa. Então, é possível, cara. Eu acho que você tá cercado de pessoas boas, cercado de conhecimento. Eu acho que o ambiente importa muito. Né? Então, teve muita coisa que eu aprendo. Tem muita coisa que eu aprendo que todo dia eu tento aplicar. Não consigo aplicar 100%. Sim. Né? Então, mas tento fazer. Então, assim, o exemplo, quando eu comecei meus conteúdos lá, Leão até pegou um exemplo de um vídeo meu lá, depois eu vi na aula. Colocou como um mau exemplo de produção de conteúdo. E aí, você foi usado como exemplo de mau exemplo. De mau exemplo. E aí eu peguei, não, agora eu vou produzir conteúdo bom só pra mostrar lá. Foi bom que deu uma provocada. Deu uma provocada. Mas é legal por quê? Porque eu fiz, cara. Eu fiz mesmo... Ficou ruim, ficou uma bosta no começo, vai ficar, entendeu? Vai ficar. E não é por isso que eu deixei de fechar cliente. Exato. Né? Então, assim, eu acho que um dos principais erros, não só na mentoria, mas em várias outras coisas na vida, é você não aplicar aquilo que você aprende. Tem que ser pragmático com aquilo que você está aprendendo ali. Né? Pô, se você está lá, se existe um método, segue o método. Né? Segue o método, vai implementando o passo a passo ali e vai fazendo os ajustes necessários. Então, a galera quer inventar a roda, sendo que tá ali na mentoria, né? Tá num ambiente que tá gerando. Então, eu tento absorver o máximo. A gente teve, por exemplo, a palestra sobre cultura, né? Pessoas, então... não sei quem... Não tô lembrando quem foi. Acho que foi o Cadu, que falou do plano de carreira. Lá no nosso Mastermind. E teve da Carol, isso. Né? Da Carol e teve o exemplo de vocês com o GPTW, né? Isso. Então, eu já comecei um movimento, lá a gente tá Vai fazendo o plano de carreira. E vamos tirar o selo também. Legal. Pra quem não conhece, né? O GPTW, Great Place to Work, é um selo que valida as melhores empresas de se trabalhar. E a gente tem aqui tanto na Supersal, que é a nossa agência, quanto na Neutralize também. Exatamente. Então. Semana passada até mandei uma foto lá no grupo que a gente bateu uma meta e levei a galera para andar de lanche. Foi. Boa. Então a galera se amarrou. Mas você levou seu time inteiro para dar uma volta de lanche no lago. Porra, legal, né? Então, assim, e aplicando, né? Então, aplicando. Não fazia essas coisas antes. Então, tanto é que na minha empresa, na Levens, a gente enfrenta um problema de cultura de pessoas enorme que eu, com os conhecimentos daqui, tô usando lá também. Então, eu tento cada dia ir aplicando mais os conhecimentos para gerar... E o resultado tá aí, né? Assim, poderia ser melhor? Talvez sim. Mas também é aquela questão da qualidade de vida. Então, tem coisas que eu não posso abrir mão, né? E eu sei que vem. O resultado tá vindo também. E você tá criando um negócio realmente sustentável, que não depende mais tanto ali de você no dia a dia. E Edu, como é que é a tua rotina hoje? Dia a dia aí. Cara, pela manhã eu deixo os meninos na escola, né? Segunda, quarta e sexta. Vou minhas duas empresas são no mesmo prédio, né? E daí, enfim, eu fico o dia lá, né? Eu fico o dia por lá. Na quarta pela manhã eu vou correr, mas geralmente planejando
algum evento, fazendo reunião com minha equipe dos entregados, revisando as coisas, então a gente revisando as tarefas ali dos clientes Mas e você se dando divide entre as orientação. duas empresas, tipo assim, meio a meio tempo? Como é que é essa lógica? Cara, hoje eu devo ficar umas 10 horas pela Levens e umas 20, 25 horas na agência. Isso por semana. Por semana, isso. Mas não ultrapasso isso. Olha. Entendeu? Então, no máximo 20, 25 horas. Assim, lógico, tem semana que tá mais aperreado à noite em casa. Eu chego e dou um gás ali, tento agilizar, organizar umas coisas. Mas, assim, final de semana, não trabalho final de semana. Raramente. Nossa, Só é quando muito tem bom. algum evento, alguma coisa. Mas eu não trabalho final de semana. Alguns dias à noite, depois que as crianças vão dormir, eu pego ali alguma coisa para resolver, para já deixar organizado para outro dia. Mas, por exemplo, hoje foi quarta, né? Então, hoje pela manhã eu fui correr no parque. Eu só Vida de começo a madame. reunião. Vida de madame. 10 da manhã correndo no parque. Tava correndo lá no horário de herdeiro. E aí, a partir de 11 horas na quarta que eu começo. Né? Então, minha ideia sempre foi essa, criar um negócio, mas sem perder a qualidade de vida que eu já tinha conquistado, né? Porque, pô, eu trabalhei feito um condenado, cara. Eu, assim, era enfermeiro do SAMU, trabalhava 60 horas semanais fazendo hora extra, fazia mestrado. E um trabalho intenso, Um trabalho né? intenso, de emergência ali, pressão. Então, assim, eu não queria aquele de volta. Então, eu já tô tranquilo com a minha empresa, com a Levens. Então, assim, já ganhava bem. A agência, eu vi assim, uma oportunidade de uma empresa lucrativa que dava para fazer também sem depender totalmente de mim. Né? Então, foi muito nesse sentido. E eu vou tentar levar nesse sentido, né? Para que seja uma empresa lucrativa e tá indo no caminho certo. Davi, você citou aí um momento, você falou 3 fluxos. Quais são esses 3 fluxos? Eu chamo de VS, NS e GS, né? Cada um ataca uma frente diferente. Então, hoje, eu sinto que eu tenho uma frente quente, passiva, que são as pessoas que estão ali visualizando meus stories, só que elas não clicam em anúncio, elas não clicam em nada, mas elas estão ali na beira de comprar alguma coisa. Porque muita gente está nesse caso. Porque, por exemplo, eu não fico muita interagindo gente. com quem principalmente se você tem muito dinheiro. Quanto maior teu ticket, mais pessoas penduradas tem muito dinheiro nos stories. Se você tem uma visualização, mesmo que baixa, mínima, 200, 300 visualizações, quantas vezes você precisa bater uma meta de um high ticket, de um produto caro? Então, o GS a gente cuida desse pessoal. Como é que é o GS? O GS ele chama gatilho social. Tá. E o que é o gatilho social? A gente tem uma rotina de 3 vezes por semana transformar os stories em página de captura. Então, uma primeira dobra numa página de captura, o que é? Promessa, subpromessa e captura, né? Campo de captura e botão de submit. Como é que a gente faz? A gente cria uma narrativa onde, por exemplo, eu faço você assumir algo para mim, para que a gente comece uma conversa. Através de botão, de enquete, de emoji clicável. Então, por exemplo, a meta eu faço você assumir uma dor que eu resolvo, ou um desejo que eu promovo, ou uma curiosidade sobre o meu mecanismo, ou um interesse direto pelo produto. E eu faço enquetes, emojis clicáveis para fazer você assumir um desses. Então, por exemplo, um problema que você resolve ali, gestão de restaurante. Eu resolvo gestão de restaurante. E qual é uma dor do teu lead? Cara, a gestão de uma equipe com mais de 10 pessoas dentro do restaurante. Ou então, se eu viro a costa da minha cozinha, ela vira um caos. Eu estou morando na minha cozinha e trabalho mais que meus funcionários. Podemos dizer que essa é uma reclamação do lead. Ao invés de você falar assim, se você está morando dentro da sua cozinha para que sua operação funcione, esse próximo story é para você. Aí começa uma narrativa tentando gerar valor. Não, eu faço só ela assumir isso para mim. Bota lá entre aspas. Estou morando na minha cozinha para poder faturar bem e nunca tiro férias. Você tem passado por isso ultimamente? Sim ou não, enquete. O que eu estou fazendo? Uma primeira dobra na parte de captura. Aí vão ter as pessoas que vão clicar no sim. Se eu arrasto essa história para cima algumas horas depois, tem uma lista de leads com opt-in. ela, além de ter caído na minha lista, ela disse que está com a dor que eu resolvo. E aí a gente tem um script de abordagem nessas pessoas. Então, 3 vezes por semana a gente faz isso. Pega dores, desejos diferentes, narrativas diferentes e faz ela assumir coisas através de clique. Aí eu construo lista dentro dos stories e lista otimizada, que aí eu visito o perfil, vejo se está alinhado com o meu ICP, né, que a gente chama de CDP, né, o cara de Pix. E aí a gente faz essa abordagem sem ser invasivo, né, que é uma abordagem que é um script que a gente usa, saudação com nome, indicativa de contato, reconhecimento social e pergunta pretexto. Por quê?
Saudação com nome gera individualização. Reconhecimento, justificativa de contato para evitar invasividade. Então, eu falo, fala, João, tudo bem? Vi que você clicou na minha enquete dizendo que está morando na sua cozinha porque você não está conseguindo resolver XPTO. Reconhecimento social. Inclusive, visitei teu perfil, vi que você tem 2 restaurantes, está em 2 segmentos muito lucrativos. Cara, parabéns pelos teus empreendimentos. Os pratos estão maravilhosos. Mas me conta, o que você tem feito para conseguir delegar a tua operação e conseguir finalmente tirar férias? Que é a pergunta pretexto. Para amarrar e fazer ele aprofundar na dor e eu ofereço uma reunião depois que ele me abre essa dor. Então, eu transformo um clique numa reunião de venda, velho. Você faz algum tipo de qualificação nesse momento ali ou só pela cara dele ali, pelo perfil? A gente faz pré-qualificação visual do perfil. Às vezes, se eu tenho um lead que é muito específico, a gente faz pergunta de qualificação. Não recomendo que você faça muito, porque aí você transforma os stories no direct no IBGE, aí a pessoa vai lá e some. Tem que ser uma conversa mesmo. 1 ou 2 perguntas chaves. Então, por exemplo, cara, Davi, eu atendo um mercado que tem... ele tem que ter mais de 10 funcionários. Ele tem que estar faturando mais de X. Pergunta de faturamento é uma pergunta delicada, mas e aí, você tem mais ou menos 15 funcionários hoje, como é que está a tua operação? Já sei que ele está para qualificar, não preciso de trocentas. Deixa para qualificar com SDR ou com Closer. Você tem uma roupa do estabelecimento dele ali, você vê o tamanho da casa, entendeu? Eu fazia isso quando era social de restaurante. Eu criei isso quando ainda era social media. Fala um pouco mais, assim, como que você chegou... Por exemplo, restaurante, tinha música ao vivo, né? O que a pessoa faz? Pega a foto do cantor feio pra cacete, bota lá no story, né? Música ao vivo hoje. Clique aqui e reserve sua mesa. Então, venha, não sei o quê. É o padrão. Funciona. Mas, ao invés de fazer isso, o que eu fazia no story? Botava uma foto, metade da foto ali, uma música ao vivo, um chopp gelado e outro Netflix. E aí, sextou. Você é de que time? Do chopp gelado da música ao vivo ou do Netflix? E a pessoa respondia na enquete. Todos que respondiam do chopp gelado da música ao vivo, o restaurante abordava. Fala, João, vi que você clicou na enquete. Social selling para restaurante ali. Total, fazia isso. Eu achava que não dava. Não, total, velho. Então, assim, escolha de prato. O que você prefere? Frutos do mar ou churrasco? Eu tenho os 2. Eu só quero que tu me dê um pretexto para eu falar contigo. Você vai falar com todos, né? Independente da escolha. Entende? O do Netflix talvez não. O do Netflix, nesse caso, não, porque a gente faz uma coisa distante. Mas, o por Netflix, exemplo, você fala, quer um iFood? Pede pelo iFood. Boa também. E aí eu abordava, por exemplo, aí a galera que clicava no Shop, vi que você clicou aqui, que você é do time do Shop, gosta de tomar música ao vivo, não sei se você tá sabendo, mas hoje tem Shop dobrado até tal hora. Não tá a fim de garantir tua mesa aqui? E aí a gente acaba fazendo. Então tem muita coisa social selling que eu fazia para restaurante. Tinha uma estratégia chamada de Golden List. Os clientes mais recorrentes na casa, que a gente tinha muitos stories, né, que toda semana tava, eu tinha um Excel com a arroba de todos eles. E aí o que fazia? Toda segunda-feira a gente ia no Instagram de todos eles e desejar uma excelente semana. Para a lista VIP. Desejar uma excelente semana, só isso. Só para ela se sentir importante. Se fosse uma casa de almoço, a gente fazia isso 10h30, 11 horas da manhã. Era sagrado a pessoa ir lá almoçar ou jantar naquela semana, porque ela se sentia importante. Também, né? E não é tipo, oi, tudo bem, gostaria de vir, não sei o quê, olha, hoje tem combo, não. É só, olha, passando, oi, João, tudo bem? Passando para te desejar uma excelente semana, trabalho maravilhoso, um abraço nos filhos. Cara, a pessoa ia se sentir mega importante. E só fazia isso. Toda semana, pegava uma parte das listas e fazia isso. Era sagrado essa pessoa ir para casa naquela semana. E aí ela se sentia importante, se postava nos stories, porque reciprocidade. Fundamento psicológico, isso não é nada disruptivo, é psicologia pura. Sim. Como é que era a tua rotina naquela época? Zona? Nossa senhora, uma loucura. Hoje, a hora que eu paro pra pensar assim, eu falo, gente, como é que eu dei conta? Eu trabalhava sem brincadeira, eu trabalhava umas 12 horas por dia. Se você não tivesse estrutura mínima ali de agência, com o seu time estruturado de uma forma decente, você não dá conta. Eu não tinha. E o pior, eu entregava uma coisa diferente para cada cliente. Não tinha método. Tinha o cliente 1 que era só Instagram, o 2 era Instagram e Google Meu Negócio, o cliente 3 era só o tráfego. Sabe, era uma bagunça completa. E aí é onde entra a mentoria. Não é óbvio empreender, não é óbvio ter agência. Você precisa ter um passo a passo. E por que também que deu muito certo? Porque eu sou aquela pessoa Caxias, eu sou chata. Eu sou aquela pessoa chata. Tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui. Mas vai dar trabalho, não importa, eu vou fazer. Então, eu entrei, chata como sou, falei assim, eu vou estudar esse negócio, eu vou fazer esse negócio. E aí, comecei a implementar.
E aí foi onde eu finalmente consegui sair do tal do operacional. E isso foi através de organizar time. Outra coisa que eu não sabia que existia essa função, que hoje é muito óbvio, hoje fala-se muito sobre isso, mas eu não sabia que existia essa função. E que foi a minha melhor contratação de todos, né? Todos são muito importantes, tá, gente? Pera lá, eu não vou me complicar aqui, não. Todos são muito importantes. Mas naquele momento, o que eu mais precisava era de uma CS. E eu nem sabia que isso existia. E você enxergou isso na mentoria também? Na mentoria Ultra. Essa daí foi a minha sacada de milhões. Perfeito. Se eu tivesse saído da mentoria Ultra, lógico que hoje eu aprendi muito, Perfeito. infinitamente mais. Mas mas se eu tivesse aprendido só isso, já teria sido a minha engraçado isso, porque sacada. às vezes tem uma sacadinha ali que você pega ali e fala, cara, isso que já valeu, e pra mim já... E é diferente pra cada pessoa, porque depende muito do seu momento, do seu ponto cego. E o seu ponto cego, na verdade, era esse, então, naquele momento. Era o atendimento. Por quê? Você achava que você tinha que atender todo mundo, né? Não, tinha certeza. Deixar um cliente esperando? Jamais. E até hoje... Isso é muito comum, cara. E até hoje, eu não deixo cliente esperando. Eu tenho, por exemplo, se eu não tivesse CS, eu não gravava esse podcast aqui, não. O quê? Ficar 1 hora gravando podcast, deixar meu cliente 1 hora esperando no WhatsApp? Jamais. Não deixamos clientes esperando. Então, eu entendi que contratar alguém para ficar ali na linha de frente, dando todas as respostas, organizando as demandas, que muitas vezes são demandas extremamente simples. Ó, pessoal, essa imagem aqui tá com fundo azul, troca aí para um fundo verde, sei lá. Essas demandas, assim, que são muitas vezes simples, mas que eu não queria de jeito nenhum deixar o cliente esperando. Como até hoje a gente não deixa. Não gosto de deixar o cliente esperando. Eu acho que isso é uma premissa mínima. Mas aí você foi treinando o seu CS para ter esse mesmo tipo de atendimento que você faria. De atendimento. Aí, nessa altura do campeonato, eu já entendi que eu não iria encontrar ninguém pronto, que eu iria ter que treinar essa pessoa. Então, fui treinando uma CS, hoje estamos com 2, para poder prestar esse serviço de excelência ali para o cliente, de não deixar o cliente esperando de jeito nenhum. Assim, a gente tem que responder o cliente no máximo 5 minutos. Cara, isso é importantíssimo para reter cliente. Você dá esse pronto atendimento. Não é que precisa responder no mesmo segundo, não. Mas você não pode deixar o cliente no vácuo. Não pode. Isso é fato. E hoje cada CS atende mais ou menos quantos clientes? Cada uma atende 15 clientes. Tem uma que está com 16, mas cada uma atende 15. Uma média boa. É uma média boa, funciona para nós, até porque a gente explica muito bem ao cliente, a gente tem um processo de check-in do cliente muito bem estabelecido. Então, a gente explica direitinho, isso aqui no dia tal você recebe tal coisa, no dia tal. Então, a gente não responde muita pergunta, porque a gente já antecipa as perguntas com o cliente. A gente coloca datas ali dos entregáveis, o que a gente vai entregar em cada um dos dias, o que evita ali aquele excesso de perguntas. Então, a gente também funciona em um modelo diferente e existem 2 poderes muito grandes, né? De você estar em mentorias, em masterminds e etc. É o poder de você se inspirar e o poder de você não se comparar. Porque a gente também tem que entender que, por mais que sejam todas as agências, cada uma tem seu nicho, seu outro nicho, existem variáveis no modelo de negócio de cada um, existem propósitos diferentes, e que às vezes aquilo que funciona para mim não funciona para você. Até entregas diferentes, métodos diferentes. Momento de cada um diferente. Cara, aqui a gente tem, sei lá, em vários nichos a gente tem várias agências, certo? E eu fico vendo que cada uma tem sua pegada, porque você tem um histórico, você tem um know-how, você tem uma experiência que você aplica mais, talvez, pro lado do que você conhece mais. Vai ter gente, por exemplo, que é mais do tráfego, que não é tanto a sua pegada, originalmente a sua pegada. Então, assim, depende muito desse seu histórico, né? Impressionante. Muito. E no nosso modelo de negócios, o que eu sempre quis? Eu sempre quis dar um atendimento personalizado. Então, uma das coisas que também me favoreceu ao sair do operacional foi que eu tive mais tempo de escolher. Então, tem clientes que a gente visita mais, tem clientes que têm uma demanda maior. E eu gosto de conversar com o cliente, de visitar o cliente, de entender a história do cliente para poder utilizar, porque todo mundo tem uma história. E todo mundo tem uma história legal para compartilhar. E utilizar essas histórias, utilizar esse background ali do cliente para compor o negócio, tanto da clínica ou o negócio do consultório, porque isso é importante. Então, a gente não tem a intenção de ser aquele marketing de preencher planilha, aquele marketing geralzão, assim, agora, de tabela. Agora, deve ter feito muita diferença você ter atendido, de fato, o cliente para depois conseguir treinar alguém. Porque a gente acha, que nem você fez lá atrás com a jornalista, a gente muitas vezes acredita que as pessoas vão vir prontas. Elas não vêm prontas. Agora, se você não tivesse passado por isso, como é que você ia treinar? Como que você ia querer que ela fizesse do seu jeito? Não tinha como, não teria como. A mesma coisa aconteceu com a questão do tráfego pago. Eu não sou gestora de tráfego, não vim aí da escola do tráfego. No entanto, quando eu decidi acrescentar na operação, e aí ali de 2019 até 2020... Quando chegou em 2022,
2022, ficou inevitável não fazer tráfego. O tráfego pago, ele deixou de ser uma Ficou opção. obrigatório. O orgânico para médicos já não funcionava como antes, até porque, o tráfego orgânico morreu? Não morreu. Mas o tráfego orgânico, ele não Caiu é muito. gratuito. O tráfego orgânico, ele custa muito caro, ele custa É que eu tempo. falo, ele demanda muito mais esforço. Então, o tráfego pago, na maioria das Dá uma vezes, faz mais acelerada. sentido, porque acelera muito, é muito mais rápido você atingir resultados. Até ali 2019, 2020 e poucos, 2022, a gente viu um resultado muito legal com postagens no Instagram. Quando começaram a vir os Reels e começaram a ter mais pessoas investindo em tráfego pago, o alcance orgânico do Instagram foi caindo, o orgânico para o médico começou a ficar inviável, porque custa tempo e o médico não tem tempo. Então, foi onde eu, obrigatoriamente, para gerar resultado para o cliente, comecei a adicionar tráfego pago. Mas aí veio justamente isso que você falou. Como que eu vou contratar um gestor de tráfego pago se eu não entendo de tráfego pago? Aí foi onde eu fui fazer curso de tráfego pago, sem nenhuma intenção de atuar na área, mas eu precisava entender da ferramenta, eu precisava entender como que funciona, como que isso, como que aquilo. Eu precisava estar ali dentro de cursos e mentorias até para conhecer pessoas. Mas você aprendeu, mas você não executa. Não executo. Isso é importante. Hoje, eu entendo tudo. Então, assim, eu sei olhar uma campanha, negativa a palavra-chave tá, por exemplo, negativa Unimed na campanha do Google, porque o doutor fulano não atende plano de saúde, ele só atende particular, né? Negativa consulta gratuita, porque não é uma clínica popular. Negativar essas palavras-chave ali. Então, eu fui entendendo a importância estratégica do tráfego pago para médicos, mas hoje não sou eu que fico subindo campanhas nem nada do tipo. Porém, eu sei avaliar hoje dentro da agência o que é um bom gestor, o que é um gestor ruim, né? Sei falar, muda isso aqui, troca, faz tal coisa, faz outra ali, dá. Eu sou publicitário de formação, sou do audiovisual. Falei, eu vou produzir conteúdo para vender. Porque eu sou empresário. Eu sei o que é produzir conteúdo e ganhar like quando você está com a corda no pescoço. Entende? Então, eu aprendi em 2015, com a minha agência de modelos, a fazer conteúdo que viralizava de forma orgânica e que trazia um monte de cadastro. Certo? Teve uma vez, por exemplo, eu descobri, olha esse formatinho aqui. Eu descobri que fazer casting call nas redes sociais era... Explica o que é casting, traduz Vou explicar. Fazer casting call, que é basicamente você falar assim, olha, gente, tem um trabalho aqui que eu preciso do perfil tal, certo? Então, eu descobri que fazer isso trazia muita gente interessada na minha agência. Isso depois de fazer making off de maquiagem, bastidor, etc., que não trazia nenhum cliente. Então, naquela época, o Facebook colocou uma meta que ele queria ultrapassar o YouTube como a segunda plataforma de buscas no mundo. Então, eles estavam entregando para a base orgânica 6% do conteúdo em vídeo. Quando você postava em texto, era 1%. Então, só de você postar em vídeo, você tinha uma entrega 6 vezes maior, certo? Eu falei, bom, então o conteúdo tem que ser em vídeo. E aí eu olhava o gráfico de retenção e a gente sabe como é que é, né? Começa lá no alto e vai caindo, certo? Mas eu notava que ali nos 2 primeiros segundos tinha uma retenção quase próxima a 100%, que é o tempo que a pessoa levantava para rodar o feed. E eu falei, cara, então eu preciso colocar a informação mais importante nesses 2 primeiros segundos. Que é o famoso gancho. É o famoso gancho hoje, né? E aí eu pensei, bom, quando eu fui estabelecendo os formatos, eu criei esse formato do casting call. E aí eu falei, qual é a informação mais importante de uma chamada de casting? O valor do cachê, meu amigo. Então todo vídeo meu começava assim, cachê R$3.000. Primeira palavra. Você chamava a atenção da pessoa para poder ver e até gera uma curiosidade, né? Pra poder ficar até o final. Exatamente. Aí a pessoa, opa, que isso? R$3.000? Aí a pessoa começava a assistir. E aí, quando ela percebia que não era para ela, eu tinha uma CTA no final que era, se você tem o perfil, clica no link abaixo, ou se você conhece alguém que tem um perfil, manda para ele. Porque a galera marca. Gui, eu consegui mais de 20 vezes, de forma orgânica, sem investir nenhum real. Eu tinha 15 mil seguidores na época. Eu chegava a 30, 40, 50 mil pessoas no Facebook sem R$1. Quantas vezes eu queria? Só porque eu acertei esse modelinho, sabe? Então, eu já tinha essa experiência do que era publicação que trazia like, engajamento, e publicação que trazia cadastro na minha agência de modelos, certo? Então, eu resgatei tudo isso. Além do que também já participei lá da imersão de 14 semanas do Founder Institute também, né? Startupeiro formado, o Bint trouxe o Founder Institute para Brasília e eu participei. Eu juntei tudo isso e falei, eu vou juntar essas minhas habilidades, vou estudar o que está me faltando e vou criar um produto que já se vendeu antes de eu tê-lo. Isso. Certo? Então, o primeiro passo foi esse, de enxergar uma dor latente em muita gente e falar, eu vou resolver essa dor.
Porra, certo? muito bom, velho. E aí hoje, assim, cada vez mais você está se especializando nessa parte do conteúdo orgânico, né? Exatamente. Eu sempre falo, cara, que assim, para acertar no conteúdo pago, se você acertar no orgânico primeiro, o pago fica muito mais fácil, Muito né? mais fácil. Eu acho legal quem tem o conhecimento do pago. Por quê? Porque já quando você tem que fazer o pago, você entende segmentação e você também entende dos níveis de consciência. Sim. Você não pode ofertar para alguém que nem sabe que tem um problema. Perfeito. Né? E esse entendimento, ele ajuda muito na criação do conteúdo orgânico. O que é difícil para quem normalmente trabalha muito com tráfego pago? Você entender como replicar isso no orgânico. Né? Como é que eu faço alguém que nem sabe que tem um problema ver meu conteúdo? Cara, isso é importante porque, assim, nosso público aqui é de profissional de marketing e dono de agência. Uhum. Ele precisa entender como que ele aplica isso para o cliente dele, porque a agência normalmente é contratada para fazer conteúdo para o cliente, certo? Então ele Exatamente. precisa ter essa percepção, né? Eu acho que a gente podia até voltar um pouquinho e falar um pouquinho dos níveis de consciência, né? Quais Legal. são, porque a gente vai entrar um pouquinho nessa parte, como fazer isso no feed, né? Então acho que era melhor a gente contextualizar um pouquinho do que são esses níveis de consciência. Perfeito. Por exemplo, no tráfego pago, o pessoal normalmente fala do C1, C2, C3, certo? Mas vamos voltar lá atrás, 1960, Eugene Schwartz, um publicitário, Esse daí, certo? Que ele criou 5 níveis de consciência. Isso. Então ele fala, você tem a pessoa totalmente inconsciente, ou seja, Não sabe nem que tem problema. ela não sabe nem que tem um problema, quem dirá que você existe, certo? Aí depois você tem alguém já consciente do problema, ou seja, eu tenho esse problema, mas não conheço ainda sabe que como tem solucionar. Certo? Depois a pessoa já tem conhecimento da sua solução, das soluções, né? As soluções do mercado. A aí. solução de mercado, etc. Aí eu não lembro do... A E consciência o do último, produto, que é e o último Ah, é a o seu consciência produto. do produto, a consciência do seu produto, que já conhece que você tem uma solução para aquele problema, e a última é totalmente consciente, certo? Então, Então, tem o da oferta também, né? é o da oferta, que aí já pode receber. O último nível é o consciente. E aí no tráfego pago, o pessoal simplificou para C1, C2 e C3, né? Então, quando você segmenta lá, né? Eu quero só pessoas que não me seguem. Você está falando com C1, C0, né? Agora tem o C0. É o C0 também, né? Mas, bom, aí você pega e a pessoa começou a te seguir, passa para o C1, certo? Aí você vai segmentando lá. Ah, se a pessoa já deu like, compartilhou, tarará, ou se a pessoa já assistiu 75% do meu vídeo, do VSL, Ela vai etc. avançando no Vai funil. avançando no feed, na jornada, Isso. né, do cliente. Como é que a gente faz isso no orgânico? Basicamente entendendo como funciona a entrega de cada uma das mídias do Instagram. Por exemplo, o Reels, ele nasceu para combater o TikTok, a ascensão do TikTok, Sim. certo? Então, lá atrás, o algoritmo do Reels ainda estava mais parecido com o algoritmo do Instagram. E lentamente o Instagram foi abrindo a entrega dele para Fora dos seguidores. para fora dos seguidores, para você chegar por pessoas por interesse. E agora, em dia 26 de fevereiro, o Instagram publicou no blog deles que finalmente eles colocaram totalmente para interesse, certo? Então, é muito mais importante hoje o tempo de tela, a retenção, número de likes, comentários, etc., do que se a pessoa te segue ou não. Isso está no blog do Instagram. Cada vez menos o seguidor vai ter importância nesse caso. No caso do Reels. Tá. E aí, o que acontece? Então, o Reels é assim. O carrossel com música, também. Certo? O carrossel com música, a depender, ele também O aparece... carrossel com música, na verdade, vira um Reels estático. Exatamente. Né? E o carrossel é uma mídia exclusiva do Instagram. Não tem no TikTok. Certo? Então, é uma das mídias mais poderosas dentro do Instagram. Certo? O Reels é muito poderoso. Mas, quando você entende que essas duas mídias são entregues para quem não te segue... Cara, mas o carrossel... Você tá falando do carrossel com música, que é como se fosse um Reels, né? Isso. E tem o carrossel estático mesmo, sem música. Isso. Exatamente. O carrossel com música, ele é mostrado para fora da base, tá? E ele tem a chance de aparecer na pesquisa, no explorar do Instagram. Então, quando você entende isso, que você fala, bom, então, quando eu fizer Reels ou carrossel, eu vou fazer para quem não me conhece ainda, para quem não me segue. Então, vai ser a mídia para quem não te segue. Então, por exemplo... É do nível de consciência menor. Nível de consciência menor. Você não vai falar palavras avançadas, certo? Você vai falar uma coisa mais básica para aquela pessoa. Você, de repente, vai falar de uma dor. Você vai começar com uma dor daquela pessoa. Porque ela nossa, eu tenho isso, eu tenho esse problema. Eu nem sabia que eu tinha. Pronto, aí ela passou de inconsciente para consciente do problema. Certo? E ela consome seu conteúdo. Então, o Reels e o carrossel com música, você usa para quem... Fora da base. Está fora da base. Quando a pessoa passa a te seguir, aí você muda de mídia. Você usa o Stories. O Stories, ele só é entregue para quem te segue. Até hoje. Certo? Então, quando a pessoa já sabe que tem um problema,
certo? E ela já está ciente que você existe mais ou menos, talvez não entenda o que você faz ainda, tal. Então aí você pode começar a falar de solução. Ó, então, Reels e carrossel com música, você fala de problema, porque é o que ela entende. Quando a pessoa entra na sua base, você começa a falar de solução, da sua entrega, do desejo que ela tem, do benefício que ela vai ter quando consumir a sua solução, certo? E o bacana do Stories é que você pode colocar link. Então, na teoria, você pode já fazer uma sequenciazinha de Stories, abordando a sua solução, argumentando, tal, e no final colocar um linkzinho para compra, certo? Já pode ali fazer uma compra. Ou, se você quiser, você pode chamar as pessoas do Stories para um evento de vendas, por exemplo, certo? E aí, nesse evento de vendas, aí sim você faz a oferta. Evento de vendas, só para quem não sabe, é como se fosse um lançamento, né? Você traz a pessoa para um curso, para uma live, uma coisa, alguma e depois coisa. faz um pitch. Então, olha que interessante, né? A gente está entregando exatamente o que foi o título do vídeo aqui, transformando o seu... Na verdade, está transformando o Instagram. Não só o feed, eu acho que foi até mais abrangente, né? O Instagram. Do cliente no funil de vendas. Então, você mapeou ali qual que é a lógica da entrega orgânica de cada tipo de conteúdo e adapta o conteúdo de acordo com isso, né? Então, o Reels, como você falou, entrega para fora, vamos focar mais em quem não conhece. O Stories, que entrega só para o seguidor, um nível de consciência mais avançado. Pô, muito bacana. Exatamente. Aí no feed tem o carrossel estático também, que é uma entrega muito grande para quem é da base, né? Você falou das duas Reels comum e o carrossel com música, que entrega para fora da base e para dentro da base. O carrossel sem música. Isso. E o carrossel é muito bacana, porque o carrossel ele tem duas chances. Quando você posta um carrossel, ele mostra a primeira imagem do carrossel. E depois ele mostra a segunda. Então passa duas vezes no feed da pessoa. Passa duas vezes no feed da pessoa. E isso é muito poderoso quando você entende isso, sabe? Né? Então, essa sacada é boa. Ou seja, o segundo também tem que ser intencional. Também. Porque o segundo, às vezes, aparece como se fosse o primeiro, né? Tipo assim, você vê primeiro um, você não percebe, depois o segundo. Às vezes você não vê. Não vê. Que é o segundo. Na verdade, eu defendo que toda publicação tem que ser intencional. Toda publicação do Instagram... Mas assim, esses dois, especificamente do carrossel, tem que ser mais ainda do que os outros. Isso. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer é que tudo tem que ser sequências no Instagram. Um Reels, ele é a sequência porque é um vídeo. Ele tem começo, meio e fim, naturalmente. Agora, as pessoas não encaram os stories como stories. São histórias. Elas têm que ter começo, meio e fim, certo? Então, o que muita gente faz? Fica postando um monte de stories ao longo do dia. Aleatório. Certo? Sem um objetivo. Né? A pessoa consome o primeiro stories, ela não percebe, ela não entende. Bom, se eu assistir até o final, eu vou ganhar tal coisa. Quando ela não entende isso, ela sai do primeiro stories e não assiste o resto. Então, eu até estava falando para o Bindes, eu tenho um caso, o primeiro stories que eu coloquei no meu perfil para venda, eu vendi R$33 mil com um stories. E assim, por que eu tenho certeza disso? Porque eu criei uma sequenciazinha lógica, que no final tinha um link para agendar um diagnóstico. As pessoas que agendaram esse diagnóstico, eu rastreei por UTM, né, que são aquelas termozinhos ali que a gente usa para o Analytics, né, mas eu criei um sistema que registra isso no banco de dados. Então, todo mundo que chegou no meu site por aquela publicação, eu sei que chegou por aquela publicação. Aí eu realizei os diagnósticos e vendi, certo? Então, eu sei quantas pessoas compraram a partir daquele link, certo? Isso aí me mostra o quê? Primeiro que a sequência funciona. Eu fiz uma sequência. 1, 2, 3 e... Tinha uma lógica. Tinha uma lógica, certo? E só publiquei aquilo durante o dia. Só aquilo, mais nada, certo? E o que muita gente erra também? Os stories, eles ficam no ar 24 horas. Então, quando você posta um stories agora, né, de tarde, por exemplo, ele só vai sair do ar amanhã, de tarde. Então, e quando você posta um stories que não tem nenhum stories postado, você pode notar isso. O seu alcance vai lá em cima. Sempre o primeiro stories... Sempre o primeiro, principalmente se ele tá vazio, se ele não tem mais sequência. Exatamente. Então, uma coisa que eu ensino na minha mentoria é como você montar um calendário estratégico de publicações. E você faz assim, ó. Num dia eu publico um stories, a sequência de stories, né? Eu já publico 5 de vez. De manhã. No outro dia, eu publico a sequência de tarde. No outro dia, eu publico a sequência de noite. Então, são 3 dias que eu tenho 3 sequências performando no máximo do alcance. Porque nenhuma está interagindo, sobrepondo a outra. Competindo com a outra. Porque se você faz assim um post agora de tarde, faz uma sequência amanhã, vai pegar o último post de hoje, vai ser o primeiro que a pessoa vai ver. Aí derruba muito o próximo. Derruba muito o alcance, certo? Então, também tem que entender essa lógica para você performar o máximo dessas mídias orgânicas, entendeu? Como é que é hoje tua rotina, assim, para fazer stories? Você tem alguma dica para tornar isso um hábito, né? Que eu acho que é uma grande dificuldade nossa aqui. Difícil, né? Tornar um hábito.
tem algumas coisas, né? Na mentoria, eu ensino várias ferramentas para você otimizar a sua produção de conteúdo. Uma delas é trabalhar em lote, certo? Então, quando você vai fazer um roteiro, você não vai fazer um roteiro, gravar, editar e publicar. Você vai fazer 8 roteiros. Você vai gravar 4 vídeos, você vai editar 2 vídeos, entendeu? E assim por diante, sabe? E você vai publicando. Então, a primeira coisa que você pode fazer é isso. Agora, quando você entende o que você tem que fazer para que a sua audiência pare de rolar o feed e leia o que você está falando e fique até o final para ouvir o que você tem, para receber a promessa que você fez no começo, né? Você tem ali uma sequência para essa pessoa. Peraí que eu me perdi. A sua pergunta... Como é que, trazendo uma rotina, stories, que você tem que estar fazendo todo dia ali, né? Ou você grava... Isso. Lembrei o que eu queria falar. Então a rotina, por exemplo, quando você entende que você tem que fazer uma determinada sequência de eventos para que o cliente execute uma ação, certo? Você começa a ganhar intencionalidade nas suas publicações. Então, por exemplo, uma coisa que eu hoje percebo. Quando eu posto, eu tenho um cheque em branco, certo? Eu vou ganhar aquele dinheiro. Ou seja, eu não posto só por postar. Eu falo que o segredo não é postar mais. É postar melhor, certo? Então, dentro da minha rotina, assim, eu tento ser intencional. De vez em quando sai um bastidorzinho aqui, outro ali, etc. Mas assim, tá dentro também. Você também pode ser um pouco autêntico, né? Cara, mas você não acha que... Tem a questão de quantidade e qualidade, né? Que depois eu acho que a gente pode entrar mais em relação a isso, falar sobre isso. Mas, cara, você fazer em mais quantidade não vai gerar mais qualidade? Ou seja, você vai aprender a se comunicar melhor, falar melhor ali no Stories? Porque é difícil as pessoas que não têm costume de gravar, elas saírem bem. Uhum. Com certeza. Mas, assim, quem está começando também não tem estrutura. Você não tem como fazer 15 publicações semanais, 30 publicações semanais sozinho. É muito difícil. Sabe uma coisa que eu aprendi um tempo atrás? Que uma forma de testar também é responder as pessoas em vídeo no direct. Legal. Porque é uma coisa que você está falando aí no individual, não está se expondo, mas você está treinando. Uhum. Não está se expondo muito, né? Você está se expondo só para uma pessoa. Bacana. E assim, você começar é o mais importante, sim, certo? E você fazer. E assim, à medida que você vai crescendo, que você vai ganhando know-how, experiência, você vai aprendendo a otimizar coisas, etc. E depois chega um ponto que você precisa de ajuda. Então, tem um ponto que você precisa de equipe. Eu falo que a parte mais terceirizável da produção de conteúdo é a edição. Sim. Agora, para um editor bom, ou você paga caro para um editor criar seu conteúdo a partir de um rascunho ruim, certo? Fazer cortes maravilhosos, uma edição maravilhosa, você paga caro, esses caras são caros, ou você roteiriza. Se você roteirizar e seu roteirinho estiver bom, você passa para um editor iniciante e ele faz para você. Então, a edição é a primeira parte terceirizável e é um dos maiores gargalos de todo criador de conteúdo. Depois é a gravação, certo? Mas aí também, conforme você vai crescendo, você vai contratando equipe, ou então você vai fazendo como Beans e vai praticando com outras coisas, né? Mas acho que o básico disso tudo é você ter o roteiro. E você falou assim, né? Será que a prática não ajuda a pessoa a ganhar mais qualidade? Com certeza, né? Então, a gente até estava falando ontem, né? Que o dono de agência, muitas vezes, ele faz um criativo e roda aquele criativo ali por um mês, 15 dias. Mais, às vezes. No orgânico, meu amigo, você tem que fazer conteúdo todo dia. É claro que você vai ficar melhor produzindo conteúdo orgânico. Perfeito. Né? Alguma coisa, tá? Hoje, você fala assim, você está começando, cara, você tem aí 6 meses de agência, 1 ano, 2 anos, e você fala, não, relatório, não precisa disso aí, eu mando um print lá, tudo bem, o que importa é resultado. Cara, assim, perdão da palavra, tem lá 7 mil agências. Cara, chega a ser burrice fazer 15 isso. 15 anos olhando isso. Uma hora você vai entender que você está perdendo cliente porque você não está tendo esse momento de engajamento com ele, e relatório é um momento maravilhoso para isso. E aí que eu te falo, olha que doido, se você deu resultado, a sua reunião de relatório é alegria total. Seu momento de relatório. Se você não deu resultado, também não é um problema. Porque... Depende da narrativa, né? Do contexto que você dá ali. Exatamente. Olha, tá acontecendo isso, mas vamos fazer isso agora, para poder melhorar. Você proativamente chegar com o cliente. Cara, a gente fez um plano, não tá dando certo, não tá gerando lead, nosso CPL não tá legal, tá aqui o nosso funil de análise e tal, a gente vai fazer isso no mês que vem. Aí você reverteu o cenário. Cara, você não perde esse cliente. O que traz mais insegurança para o cliente não é só se tiver, né, os resultados estiverem ruins.
Não é só o problema do resultado tá ruim, cara, como é que você vai lidar, qual a segurança que você tá passando pro cliente que você vai lidar bem com esse problema. Sim. E se você não apresenta número, não apresenta dados... O cliente ele tem que Ele vai enxergar o sentir plano, que né? Tipo assim, cara, estamos você não tendo tá- esse problema aqui. Se ele não enxergar o plano que você vai ter, Sim. que vão ser baseados em números, né? Imagina, Ele não vai sentir que você tá no controle. Imagina E aí- assim, eu já passei por isso, né? Você vai num médico, ele faz um puto exame lá, todos os seus índices, e aí tem uns índices seus que não estão muito bom, e esse médico ele é muito otimista, tá tudo bem. Aí ele fala, cara, isso aqui tá um pouquinho ruim, não sei o que lá, mas tá ruim aquela parada, você tá com colesterol alto, não sei o que. E aí o médico ele tenta, tipo assim, não sei o quê. E, assim, você tá em tratamento com esse médico há 2 anos, e ele tá, tipo assim, tá te dando medicação, sei lá, um endócrino, e aí ele tenta amenizar. Você vai ficar com aquilo assim, não, cara, isso não faz sentido. Por que tem... Fica com o pé atrás. Aí você começa a pesquisar, Vai você no começa segundo- você a vai em outro questionar. Agora o médico fala assim, cara, a gente tá fazendo 2 anos, medicação que eu te dei, a gente tá tendo um impacto aqui no seu colesterol. Vamos tentar uma outra estratégia, vamos ver o que acontece, mas, isso aqui a gente tem que melhorar, porque isso aqui pode dar um problemão lá na frente. Né, cara? Muito mais Aí você fala assim, esse cara, ele tava com uma coisa comigo, ele viu o efeito e ele tá corrigindo a rota. Entendeu? Porque eu tava em tratamento com ele, vamos supor, né? Eu tava com, sei lá, nutricionista seguindo tudo e deu errado. Cara, é confiança. Então, assim, quando a gente tem um relatório, tem lá um monte de coisa verdinha, tem uma coisa vermelhinha, o vermelhinho é que o cara fala, esse cara aí... Tem que usar isso a seu favor. Ele é transparente, ele é real. Isso a galera não entende, porque acha que o cliente, sei lá, que o cliente é uma criança. Às vezes o cara é um Nietzsche, né? Sei lá. Empresário, que é mais macaco velho, ele sabe detectar migué. Exatamente, cara. Ele vai ver Quem que é a você gente tá na- dando migué. Sabe demais. Quem é você na fila do pão para chegar para o empresa? Não, porque ele é o senhor de 50 anos, dono da pizzaria. Cara, é muito mais malandro que você, cara. Cara, ele Já é tomou malaco. tanta miguelada na vida. O quanto que esse cara Tomou lida de tanta problema que você não tem noção. É Tanto o que ele- somebody love, né? O cara fica lá só Aí com você lá parecinha. com 22 anos, gestor de tráfego, pá, não sei o quê. Esse cara fala assim, esse cara é moleque, não tem noção. Agora, que interessante. ele trouxe coisa boa, viu coisa ruim e tá melhorando. E aí uma coisa importante, a gente nunca... Já aconteceu isso, reportei várias vezes, cara mandando mensagem pro suporte, relatório tá quebrando aqui, não tô conseguindo gerar, tô no Uber indo encontrar o cliente. Falei, puta que pariu. Aí já era, mano. Porque assim, a gente não faz uma parada, fazer um relatório para chegar e conversar com o cliente daqui meia hora. Tá? O que a gente vai fazendo, acompanhando com o nosso dashboard ao longo do mês, tendo nossos relatórios internos, né? A gente tem que fazer esse acompanhamento para quando a gente for conversar com o cliente, a gente já teve ações que a gente agiu ao longo do mês para corrigir problemas que já estavam acontecendo. Porque se eu vi o problema só na hora do relatório, já perdeu o game também. Né? Esse é um problema também que o cara não quer fazer relatório. Porque ele implica que ele internamente tem que ter uma rotina muito maior do que olhar uma vez para o dado por mês. Então ele tem essa rotina de olhar para o dado toda semana, todo dia, tem um painelzinho dele, tem um controle dele e ele já está agindo. Quando ele mostra um relatório e fala assim, estava caindo tal, a gente já começou a fazer isso, a gente já está fazendo aquilo. Ele não chega do tipo, nosso CPA está horrível, a gente não vendeu nada, e agora a gente vai começar a fazer uma coisa aqui. Também não faz sentido, tá? Então, o relatório, ele vai chegar para o cliente para consolidar, mas você já vai chegar para o cliente com o futuro. E eu falo, reunião de relatório, o relatório é uma coisa do passado. O passado já foi. Reunião de relatório tem que ser sobre o futuro, tem que ser para olhar para frente, tem que ser para criar plano e corrigir rota. Então, toda vez que você... Tem uma coisa que eu já ouvi também que eu acho muito legal, que é, cara, é um ponto de venda também. É mais uma call de venda, uma call de relatório. Para você reforçar o que você vendeu lá atrás e às vezes você começar a trabalhar a sua renovação, o seu upsell. Então, não é vendedor bom, ele não te engana. Ele mostra que tem problema. Ele fala onde está o buraco ali. Ele não... Assim, esse é o vendedor bom, né? O ruim ele vai tentar te driblar. Então, a gente, quando está fazendo relatório, a gente também tem que ter uma pegadinha de ser um pouco vendedor. Sim. Porque a gente está construindo alguma coisa. A gente tem um plano. Esse é um caminho que acho que às vezes a galera não percebe. E ele falou, meu cliente não retém, não faço upsell, o cliente não renova. Você não tem relacionamento com o cara, você não conversa com o cara, você não tem esse trabalho de planejamento com base em dados. Então, para mim é uma metodologia, começa com estabelecer essas rotinas, quais são as suas rotinas internas e vou ter uma reunião, vou ter um envio de relatório e tal, e começa a fazer isso. Só uma coisa que eu falo, cara, o cliente nunca quer falar comigo, beleza. Uma vez por mês não dá? Bimestral não dá? Trimestral? Pelo menos uma vez cada 3 meses tem que sentar com o cliente e fazer um reporte trimestral. Não existe. Mas pelo menos mandar alguma coisa nesse período, cara. Não, tem que mandar. Mas eu falo assim, algumas vocês têm que sentar e conversar. Porque ficar mandando informação também uma hora vira tiro no pé. Não agrega valor. Não agrega. E não adianta, quando o cliente estiver insatisfeito,
Aí aí você chegar com os dados, cara, às vezes não vai ser... Não vai dar tempo de você remediar, né? O cara assim, tô cancelando, reportei, porque ninguém vê o relatório que eu mando. Eu falei assim, já tá beleza, tá mandando relatório. Você faz reunião periódica com o cliente para explicar o que é o relatório e para depois acompanhar com ele? Porque se ele não tá vendo, por que você tá mandando? Tem um problema ali. Então, você já sabe que isso... O problema não é a ferramenta, é a sua metodologia. E aí, assim, eu tenho um caso de um cliente lá na Dialog, né, nossa agência, que é muito engraçado, que é um cara que tá com a gente, assim, 9 anos lá. E eu fui um cara que eu fechei a conta dele lá atrás, eu atendia, eu fazia relatório dele. E ele era um cara, assim, ele era muito resistente à reunião de relatório e tudo isso e tal. E aí, ele era um cara, e na época, assim, a gente sempre foi uma agência presencial, ele era da nossa cidade, e a gente começou a ficar mais remoto, querer fazer call. Ele não aceita fazer nenhuma call online. nenhuma. A gente teve um cliente que era, quando a gente foi pro remoto, que a agência fez essa migração, né? Quando a gente foi pro remoto, a gente dispensou um cliente de São Paulo, porque a gente não tinha ninguém em São Paulo para ficar indo no cliente. O cara falou assim, não, eu só aceito se você vier aqui. Eu falei, cara, não dá. Esse cliente, ele é da nossa cidade, então a gente ainda mantém, é o único cliente em 15 anos que a gente ainda vai no cliente. Mas qual que é a parada? Esse cliente, ele não aceita fazer call, ele não vê relatório, ele tá com a gente há 8 anos. Uma vez a cada 3 meses, a gente briga com o cliente para, tipo assim, vamos ver o relatório. Aí ele marca de ir no nosso escritório, ele não vai, e a gente vai lá no escritório dele e tal. Resumo da história. Às vezes acontece uma reunião com esse cara a cada 6 meses. Ele é dono de uma indústria. Ele é um cara... Assim, a gente dá muito resultado para ele. Ele tá tranquilo. Ele vê o resultado. Então ele fica tipo assim, para que eu vou conversar? Mas é nessa conversa que a gente mantém esse relacionamento com ele. Ele indica a gente para outras pessoas nessas conversas. Ele faz upsell. Ele fala de problemas que ele está tendo na empresa dele. A conversa não é sobre o relatório. Perfeito. A conversa é sobre o negócio do cara. Então a gente tem essa... E a gente meio que força, né? Nosso CS lá, nosso atendimento. Ó, esse cliente, ele é fora da curva. Mas a gente vai fazer uma adaptação para ele. Mas, cara, não dá para eu fazer todos os clientes da Dialog serem igual a esse cara. Esse cara é possível. Um milhão. Um cara que não liga para nada, ele vê o resultado, tá de boa, tá pagando, e é a gente que briga para conversar com ele. Esses caras vão existir, tá? De boa. Mas cabe a você pensar, cara, eu não vou crescer um business com esses caras. Esses caras são... É raro. Lembrando, né? Quando eu comecei com esse cara, fazer reunião com ele cada quase 15 dias. Porque no começo, ele estava querendo entender o que estava acontecendo. Sim. Uma vez que a máquina decolou, isso... Ele já ficou tranquilo, confiou. Então, também pode acontecer esse período. Agora, o cara que está começando... Se ele está desengajado no começo, a chance dele sair é muito grande. E às vezes é porque não é culpa dele, é porque você não tomou conta da situação.